Já te encontraste numa situação em que algo de repente aconteceu e tu explodiste? Talvez tenhas gritado com alguém de raiva ou desataste a chorar. E depois, quando tudo isso passou, ficaste a pensar: mas o que é que foi isto? Por que é que eu reagi assim? Isto foi mesmo demasiado e exagerei completamente. O que se passa comigo? Talvez até começaste a acreditar que tu de vez em quando exageras demais. Que és demais ou demasiado sensível. Mas e se eu te dissesse que não existe tal coisa como ser exagerado? Que a tua reação naquele momento fez todo o sentido? Como é que isso te faz sentir? Confuso? Em descrença? Deixa-me explicar porque é que isso é verdade e como podes começar a sentir-te melhor nesses momentos. Para perceberes melhor o que se passa dentro de ti nesses momentos intensos, eu recomendo-te que vejas o meu vídeo sobre emoções, porque é que elas são tão importantes, e será que os sentimentos negativos criam uma realidade negativa. Nesses vídeos eu explico como as emoções se movem energeticamente através de nós, como isso funciona, e isso dá-te uma melhor compreensão para aquilo que eu vou partilhar agora. Ora bem, vamos voltar ao início, literalmente. Nós em bebés nascemos já todos mais puros, abertos e sem condicionamentos. Eu volto sempre à infância nos meus vídeos porque é aí que se encontra a origem da grande parte dos nossos comportamentos e das nossas crenças e a maneira de serem adultos. Ora, pensa bem, a maior parte no que tu acreditas, na forma como tu fazes as coisas, na verdade não são tuas. Foi-te transferido, ensinado pelos teus pais, pela tua família ou pelas pessoas à tua volta. E eles moldaram-te com base na realidade deles, nas suas crenças e na sua forma de ser e fazer. E isso é o que eu chamo de programação. Desde muito pequenos, todos nós somos programados para encaixar em certas caixas da sociedade. E se nós formos honestos, conseguimos ver que a nossa sociedade está cheinha de limitações. Basta pensar na tua infância. Quantas vezes é que te disseram coisas como: não é assim que se faz, não sejas assim, ou isso é impossível, tu estás a delirar, faz aquilo que é mais seguro, ou então não sonhes demasiado alto porque só vais acabar por te magoar ainda mais. Ora bem, alguns ensinamentos realmente ajudam-nos a sobreviver, mas a maioria só nos afasta ainda mais de quem realmente somos. Quer dizer, quantas vezes é que sentiste uma emoção muito forte, algo profundo dentro de ti que tu não conseguias entender e depois reagiste? Talvez tenhas chorado muito, ficado com raiva, gritar, ou talvez tenhas ficado paralisado, em choque. E o que é que as pessoas disseram à tua volta nessa altura? Provavelmente coisas como: estás a exagerar, fogo, não há nenhuma razão para tu estás assim agora. Para, mas é com isso, és mesmo uma exagerada. Ou talvez até começaram a fazer pouco de ti. E sabes o que é interessante? Tu provavelmente não te lembras da maioria desses momentos. O teu ego, esse lado racional, é tão protetor que consegue esconder essas coisas de ti. Mas não está a tentar magoar-te, nunca está. O teu ego, o teu lado racional, faz isso para te proteger. Ele está sempre a tentar manter-te seguro da única forma que sabe. Ou seja, isso pode acontecer de uma forma saudável ou, na maior parte das vezes, de uma forma mais tóxica. O teu lado racional não sabe distinguir uma da outra. Ou seja, desde pequenos nós começamos a aprender o que é aceitável de sentir, de fazer ou expressar. E até durante quanto tempo? A sociedade criou um limite de tempo para isso. A nós ensinaram-nos onde essa linha se encontra do que é considerado normal, uma boa pessoa, e do que é considerado como exagerado, demasiado emocional, estranho, louco e por aí. E esta linha torna-se uma espécie de mapa interno que guia a forma como nós nos mostramos ao mundo e, infelizmente, muitas vezes à custa da nossa própria autenticidade. Ora bem, para esta altura, tu já deves ter reparado que a sociedade tem mesmo muita dificuldade quando se trata de emoções, especialmente de compreendê-las e lidar com elas de forma saudável.
E o que é que as pessoas fazem quando elas não entendem algo? Elas julgam, rejeitam, sentem-se confortáveis, talvez até assustadas, ou começam a ressenti-las. E começam a acreditar que aquilo as vai magoar ainda mais. Ou seja, ficam com medo. Foi isso que aconteceu com as nossas emoções durante milhares de anos. Apesar de serem uma parte completamente natural do ser humano, a sociedade impôs-lhes limites sobre o que tens permissão para sentir, quanto tempo podes sentir e durante quanto tempo é aceitável sentir-te assim. Ora bem, tu quando eras bebê, tudo o que sentias, vias ou fazias era a primeira vez. E nesses momentos cabia aos nossos pais, aos nossos cuidadores, ajudarem-nos a perceber o que estávamos a sentir pela primeira vez, a mostrar-nos como processar essas grandes emoções e libertá-las de forma saudável para que nós pudéssemos fazê-las sozinhos mais tarde. E eles tentaram da forma que sabiam. Ou seja, talvez tenham-nos dado algo para nos distrair, ignorado o nosso choro até que nós parássemos, ou castigavam-nos, batiam-nos, especialmente se já estavam frustrados, e por aí. Mas eles não fizeram isso por pura maldade, não pelo menos a maioria. Eles estavam apenas a repetir o que lhes foi ensinado. Não sabiam outra forma, nem tampouco conheciam melhor. O problema é que, apesar de terem as melhores intenções, essas reações apenas acrescentaram mais limitações em vez de nos ajudarem a curar. Ou seja, em vez de aprendermos a sentir, a processar as emoções, nós aprendemos a rejeitá-los, a ignorá-los, a distrair-nos delas. E pouco a pouco fomos nos desligando de quem realmente somos, do nosso mundo interno. Por isso, quando chegas a um ponto em adulto em que tu de repente explodes, ou que as pessoas chamam de exagerar, o que está realmente a acontecer são duas coisas. Primeiro, tu estás a experienciar as limitações emocionais que te foram ensinadas pelos outros. E segundo, tu estás a lidar com uma acumulação de emoções antigas, não libertadas, que têm estado dentro de ti já há anos. A primeira parte, como já falámos, tem a ver com a limitação que a sociedade te ensinou. A ideia de que só podes expressar certas emoções de certa forma e durante um tempo limitado. Agora, vamos olhar para a segunda parte com um simples exemplo. Imagina que tu estás no trabalho e que estás a ter mesmo um mau dia hoje. Estás cansado, estressado e neste momento sentes-te com fome. E finalmente estás a caminho do almoço quando um colega teu te pede ajuda. A ti na realidade não te apetece muito, só que essa pessoa insiste e diz que é urgente e tu pensas, sabes que mais, eu vou resolver isto num instantinho e depois vou comer. Então tu sentas-te para ajudar, digamos que é algo no computador, não interessa. E por alguma razão nada funciona e isso começa-te a frustrar. Entretanto, esse teu colega está ali na conversa, na boa com outra pessoa e tu estás ali preso a tentar resolver o problema. Depois esse colega volta a ter a ti e pergunta, então conseguiste resolver o problema? E pum, tu perdes a cabeça e explodes. Tu sentes aquele calor a subir e sai tudo cá para fora, não consegues controlar. Se eu te perguntasse, por que explodiste? O que é que irias responder? Porque estavas com fome? Porque precisavas mesmo de uma pausa? Porque o outro estava na conversa como se nada fosse? Claro que essas coisas contribuíram um bocadinho, mas tu achas mesmo que toda essa explosão veio apenas de estares com fome e cansado e da outra pessoa estar a falar? E se eu te dissesse que o que aconteceu foi apenas um sintoma superficial? Isso foi apenas uma faísca lançada para um recipiente já cheio de gasolina? O que eu quero aqui dizer é que para alguém chegar ao ponto de explodir ou exagerar, é porque já tem dentro de si um recipiente cheio de emoções acumuladas. Emoções que não foram libertadas, vindas de situações semelhantes ao longo dos anos.
Ora, pensa nisso. Se alguma vez sentiste que exageraste ou explodiste e mais tarde percebeste que a outra pessoa na realidade não merecia aquela intensidade de resposta, pergunta a ti mesmo: quantas coisas é que eu tive que engolir e ignorar para chegar a este ponto? Aquele momento não foi só sobre estar cansado ou com fome. Se te permitisses mesmo mergulhar dentro de ti nessas emoções, tu ias descobrir a verdadeira razão. Isso nunca é ao acaso. Aquele exagero, aquela explosão, aquele desabafo foi a tua forma de finalmente tentares fazer com que os outros te vejam, te ouçam, te percebam. Porque tu tens andado a esconder-te e a calar-te durante demasiado tempo. Tu tens tido dificuldade em expressar o que sentes por dentro aos outros. E eu sei que tu tens 1001 razões para não te expressares abertamente. Talvez é porque tenhas medo, talvez porque não gostas de criar conflito, ou talvez porque já sabes que os outros não te vão entender, ou talvez porque tenham ensinado que isso não te faz uma boa pessoa, e por aí. Mas eu agora pergunto-te, a que custo estás disposto a continuar a fazer isso? Estás disposto a carregar esse peso emocional por muitos mais anos? Estás disposto a ficar fisicamente doente porque o teu corpo já não consegue aguentar essa energia toda por muito mais tempo? Estás confortável com a ideia de explodir outra e outra vez e acabar por magoar alguém de quem tu realmente gostas no processo? Estás preparado para viver com a culpa que vem depois disso? No exemplo que eu dei antes, se tivesses mesmo parado um momento para olhar para dentro, talvez te percebesse que essa explosão não foi só por causa daquela situação, foi por te sentires invisível. Talvez te tenhas sentido usado, desvalorizado, ou como se não conseguisses expressar o que sentes. Porque nesse momento, se tu tivesses realmente respeitado as tuas próprias necessidades, respeitado a ti próprio, tu podias ter dito algo como: olha, quero muito te ajudar, mas só posso depois da pausa. Ou então, olha, tem ali outra pessoa que te pode ajudar e neste momento não posso, só depois. Mas em vez disso, tu disseste que sim, quando na verdade querias dizer que não. E ao fazeres isso, tu acabaste por te sentir frustrado e desvalorizado. Ou seja, tu aqui desrespeitaste a tua própria vontade. Pensa noutros exemplos que tu já viveste e experienciaste. Agora, eu não te posso dizer qual é a verdadeira razão por detrás da tua reação. Essa parte és tu que tens que descobrir. Isto aqui são só exemplos que eu vi em mim mesma e nos outros que ajudei. A verdadeira clareza surge quando te permites sentir essas emoções, estar com elas e expressá-las com honestidade. É aí que a verdade aparece. A decisão de mudar é inteiramente tua. Só tu é que vais saber quando chegas ao ponto de dizer basta, já chega. E isso é algo muito importante que deves reconhecer. Tu tens sempre uma escolha, sempre. Mas cada escolha traz a sua consequência. Por isso, escolhe a tua consequência. Queres continuar a carregar esta dor durante muitos mais anos e ver-te como alguém exagerado ou insuficiente ou inferior? Ou estás pronto para enfrentar essas emoções desconfortáveis e finalmente libertá-las? Tu é que escolhes as tuas consequências. A dor de guardar tudo dentro de ti ou o desconforto intenso, mas temporário, de curar e libertar. E se estás pronto para mudar, aqui está como podes começar a sentar-te com as tuas emoções, a senti-las, expressá-las e compreendê-las de forma mais profunda. Antes de mais, se nunca tentaste verdadeiramente sentar-te com as tuas emoções, apenas senti-las no corpo, reparar nas tuas sensações, então esse é o melhor lugar para começar. Até agora, a maioria de nós foi ensinada a fugir e a ignorar as nossas emoções. Por isso, quando tentas senti-las pela primeira vez, o teu ego, o teu lado racional vai resistir e acabas por não sentir nada.
porque foi assim que ele foi treinado até hoje. Mas isso é normal. Isso não significa que estás a fazer algo errado. Apenas que estás a mudar um hábito que te acompanha já há muitos, muitos anos. E aqui existem várias técnicas diferentes que tu podes experimentar e ver o que é que funciona melhor para ti. Tu aqui podes experimentar uma meditação simples que é focada em sentir partes do teu corpo, exercícios de respiração, yoga, ir a um salão de raiva e partir tudo, fazeres mergulhos de água gelada e por aí. Mas atenção que primeiro tu tens que reprogramar o teu ego. A forma como ele te protegeu até agora tem de mudar. Só que tu não vais conseguir fazer isso se fores olhar para dentro com julgamento ou exigir ao teu lado racional para parar, para mudar. Com essa atitude não vais chegar lá. E isso não só não vai funcionar, como vai criar ainda mais conflito interno. Ou seja, vais ter que olhar para dentro com compaixão e paciência. Quando finalmente estiveres pronto para ir mais fundo, terás de decidir se queres explorar isso sozinho ou se sentes que faria mais sentido fazê-lo com alguém que saiba suportar este tipo de exercícios, este tipo de cura. O medo de ir fundo e olhar para dentro pode ser tão grande e forte dentro de ti que acaba por te impedir de sentir ou de ver a verdade. E por isso é que ter alguém ao teu lado pelas primeiras vezes pode fazer uma grande diferença. E se te sentir chamado, terei todo o gosto em poder te apoiar nesse processo. Para isso só precisas marcar uma sessão comigo na internet, no meu website, e podemos mergulhar fundo nessa questão. Mas se preferires fazer isso por conta própria, isso é totalmente possível. Só tens de saber que aqui tu precisas ser muito honesto e específico contigo mesmo. Quantos mais detalhes conseguires expressar, mais eficaz será esse processo. E aqui podes começar por encontrar um espaço calmo onde não sejas interrompido. Tu podes ficar a pé, ou deitado, ou sentado, o que fizer mais sentido para ti. E também podes pôr uma música que te ajude neste exercício. A música para a chakra da raiz e da garganta funciona muito bem aqui. E tu podes começar esse exercício em que respiras fundo algumas vezes para te poder acalmar e focar e define a intenção de libertar o que está preso dentro de ti. Tu podes dizer algo como: eu estou aberta e pronta para poder ouvir, entender e expressar o que está preso dentro de mim. E agora, com os olhos abertos ou fechados, volta a lembrar-te, traz essa situação à tua mente que te estressou e que te fez explodir. E imagina como se estivesse lá outra vez. E começa por expressar apenas a raiva e a frustração que tu sentes desse momento. Usa frases como: eu odeio quando, a mim irrita-me que, por tua causa, eu não suporto. E por aí, deixa sair toda essa energia, não te contenhas. Vai dizendo tudo o que precisas dizer, precisa de ser dito sobre essa raiva e frustração, até sentires que não há mais nada para dizer sobre isso. E só quando tiveres expressado completamente essa raiva toda, libertado disso tudo, tu vais sentir quando chega esse momento, só aí é que passas para a seguinte camada. E essa é aquilo que realmente te magoou. Aqui é onde és honesto contigo próprio sobre a dor que está por debaixo dessa raiva. Tu aqui podes usar frases como: estou magoado por, deixa-me triste que, dói-me quando, e por aí. Mais uma vez, permanece aí até sentir que disseste tudo o que precisavas de dizer sobre a tua dor, o porquê que dói. E só depois é que vais mais fundo. E aqui respondes as seguintes perguntas: em que outros momentos da tua vida já te sentiste assim? Quais outras situações do passado despertaram este mesmo sentimento? Quem é que estava envolvido? O que é que aconteceu? Como é que eu me senti? Pior do que agora? Com que frequência é que me já senti assim? Permita-te conectar todas essas memórias, deixa isso tudo vir ao de cima, ou seja, dá tempo para isso.
E só quando tiveres passado por toda essa camada, o passo a seguir é compreensão. Aqui é onde começas a ter compaixão por ti mesmo. Podes usar frases como: faz sentido eu ter-me sentido assim porque, percebo porque reagi daquela forma, isso veio de, consigo ver agora que o meu medo era, isto abalou-me tanto porque, e por aí. E só depois, quando libertaste tudo e não há nada mais a dizer, para finalizar, a gente passa para a última camada, que é clareza e mais cura. Fala a tua verdade e as tuas intenções. Usa frases como: eu lamento que, não era a minha intenção de, quero pedir perdão por, no fundo do meu coração eu quero, as minhas intenções mais puras são, eu espero que, eu vejo que a solução é. Tu aqui podes usar outras frases. Eu aqui só estou a dar exemplos, sugestões. E depois de toda essa libertação, termina o exercício em que respiras outra vez fundo e permites voltar-te ao presente. Algo importante aqui: se tens um trauma, ou seja, uma memória realmente negativa associada a este tipo de situações, pode ser que aqui precises primeiro fazer um trabalho de cura mais profundo, algo mais intenso, que te ajuda a libertar esse peso dessa memória dolorosa. Isso é o que eu chamo de a cura do trauma. Se esse for o caso, tu podes pedir ajuda e fazer esse processo com alguém com quem tu te sintas confortável. E claro, eu também estou aqui e terei todo o gosto em te ajudar. Ora bem, depois de libertar tudo isso, e tu continuas a sentir-te um bocado mal pela forma como trataste a outra pessoa, especialmente quando há alguém próximo a nós, isso acontece muitas vezes com os pais em relação aos seus próprios filhos, estas situações explosivas. Mas por um lado podes saber que isso é normal, é muito comum, acontece muitas vezes. E isso não te torna uma má pessoa. O mais importante aqui é o que tu fazes a seguir. A melhor coisa que podes fazer por eles e por ti é seres honesto. Dirige-te a eles e diz-lhes a verdade. Por exemplo, tu podes ir ter a essa pessoa e explicar que tu reagiste daquela maneira porque te sentiste invisível, ignorado e sobrecarregado. E que ao te expressares dessa forma foi a única maneira que encontraste naquele momento de te sentires respeitado e visto. E se não conseguires dizer isto cara a cara, não interessa, escreve uma carta, envia uma mensagem, deixa um áudio, o que te pareça ser possível de fazer. Sim, tu vais sentir vergonha no início. É uma emoção desconfortável, mas o que vem depois é um enorme alívio. E finalmente tu vais conseguir seguir em frente, focar-te em reparar a conexão, assim como perdoar-te a ti mesmo. E com isso vais conseguir responder diferente da próxima vez. Em vez de, se não o fizeres, irás carregar a culpa, a vergonha e vais ter que andar a pensar em formas de evitar tudo isso, de ignorar, o que só vai fazer com que tu acumules mais emoções e acabas por explodir outra vez mais tarde. Ora bem, se há uma coisa que quero que leves deste vídeo, é isto. Nunca, mas nunca deixes que alguém te diga que tu estás a exagerar ou que devias de parar de sentir o que estás a sentir. No momento em que impedes de expressar aquilo que é real para ti, essa energia fica presa dentro de ti. Ela não desaparece, apenas se acumula. E depois és tu que a vais ter que carregar por anos e anos. Se não te sentes confortável em expressar-te à frente das outras pessoas, tudo bem, faz sentido. Faz isso então sozinho, num quarto, lá fora, no carro, não interessa onde. Ou então procura alguém que saiba segurar esse espaço e essas emoções contigo. Alguém que compreenda o que é estar presente quando essas emoções vêm ao de cima. Mas, por favor, nunca acredites que és demais ou demasiado sensível. Não existe tal coisa como ter emoções a mais. Essas limitações vieram da sociedade
de pessoas que nunca puderam mostrar emoções, de pessoas que nunca tiveram a coragem de olhar para dentro de si, que nunca tentaram perceber o que é que estavam a sentir. Por isso, ser diferente, ser corajoso e sente o que vai dentro de ti ao máximo. Expressa tudo o que conseguires expressar e liberta tudo aquilo que os teus amigos, a tua família e todas as outras pessoas nunca tiveram a coragem de libertar. Ser emocional. Eu espero que isto tenha-te ajudado de alguma forma e, como sempre, desejo-te uma boa semana.